boa noite. Estamos de volta com o nosso programa Encontro com a Imprensa. Hoje teremos dois assuntos diferentes. Nesse primeiro bloco, nos dois primeiros blocos, vamos falar sobre uma empresa que eu conheci aqui no auge, uma empresa de uma importância estratégica para a cidade muito grande e que faliu. E os empregados ainda estão em situação difícil e lutando na justiça, estão sem receber. Eu estou falando da Buscar, antiga carroceria Nilson, da família Nilson. E no último bloco nós vamos falar sobre a Celesc. Vamos conversar com o Wagner Vogel, que foi eleito diretor comercial da empresa. E quando eu falo eleito, ele foi eleito pelos servidores da Celesc, eleição direta de todos os servidores. E o Wagner, que é administrador regional da Celesc em Joinville, teve 67% dos votos. Ao seu lado, vamos conversar com o Eduardo Sesconeto, que também é funcionário da Celesc e que já havia, por 2 vezes, sido eleito diretor comercial. Nós vamos conversar nesses 2 primeiros blocos aqui com o Espaldini Testoni, funcionário de 29 anos, trabalhou 29 anos na Buscar e que conhece a história inteira. Eu, como jornalista, e aqui eu quero dizer, Testoni, que eu cobri essa história e estive do lado certo. Eu estive ao lado da empresa, ao lado de vocês. E dentro do possível do meu trabalho, eu acompanhei, fui até ofendido pelo pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos, da época, que eram os funcionários. Mecânicos, aliás, os mecânicos. E também vamos conversar com a Marildo Jorge, que é uma testemunha da Buscar. Ele trabalhou 40 anos no RH, e também com Elias do Amaral, que também é ex-funcionário da Buscar. Ô, Testoni, eu de todas essas matérias que eu fiz da Buscar, o que mais me impressionou foi a importância social da empresa. Ela era uma encarroçadeira de ônibus, ela montava as carrocerias, mas ela não tinha fábrica de 90% dos produtos que ela utilizava no seu dia a dia. Então ela tinha que comprar matéria-prima. E a grande maioria dessas empresas que ela comprava eram aqui da região, e muitas delas empresas familiares. Eu conheci não sei se você o conheceu, o Adolar Chiochetti, que tinha uma empresa ali no Costa e Silva, que praticamente só era fornecedor da Buscar. Me fale sobre essa importância para a economia da cidade que a Buscar exercia naquela época, do auge da empresa aqui em Joinville. Boa noite e obrigado por aceitar o convite. Você que veio lá da cidade do Pavã, de Camboriú, onde você está trabalhando e residindo, especialmente para vir aqui ao programa, sobretudo enfrentar essa BR-101. Boa noite, Testoni. Boa noite, Veríssimo. Primeiramente, Veríssimo, eu gostaria muito de agradecer o espaço, Você, como discorreu muito bem, você sempre teve o lado da verdade, que é o lado dos trabalhadores, ao lado da empresa, Então, inicialmente, deixar registrado aqui a gratidão, por esse convite, por esse espaço, E até mesmo, como você disse, eu vim de Camboriú agora, na BR, aí, para poder chegar a tempo. Em respeito a você, a pessoa de honra que você representa para o jornalismo de Joinville, e também para os companheiros, para os amigos da Buscar, que nós temos uma história de luta. Você lembra, antes de responder a importância econômica, Veríssimo, a Buscar, os funcionários da Buscar, os meus irmãos da Buscar, deixamos um legado para Joinville.
Você lembra que nós fizemos uma caminhada com 4.700 trabalhadores pelas ruas de Joinville em 2010, né, para chamar a atenção, né, do poder público. E aqui eu quero fazer um parêntese rápido. Muitas pessoas dizem assim, mas pô, não fomos nós que, né, não foi o PT, não foi o BNDES, não foi o governo que falou a buscar. É verdade, né? Eles não tiveram, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, quando você está doente, que você chega a um hospital, uma UTI, tá? Não foi o médico que te causou a doença. E nem por isso o médico vai abrir mão de te socorrer, de te dar uma oportunidade, né? E é isso que eu sempre atrelo. Então, nós chamamos a atenção da comunidade de Joinville, passeamos pelas principais ruas de Joinville em 2010, aqui com mais de 4.500 trabalhadores. Nós fomos a Brasília, numa época, um oferecimento pelo lendário, inesquecível ex-governador Luiz Henrique da Silveira, que ia ser homenageado no Ministério da Ciência e Tecnologia em Brasília, e ele nos ofertou, ele ia estar com o presidente Lula, e ele disse, olha, eu vou dar uns 10 minutos, 5 minutos, Tony, para vocês conversarem com o presidente, para expor a situação da empresa, para não deixar fechar esses postos de trabalho, né? E aí a gente começou a comentar isso dentro da empresa, eu quero ir, o resumo, o veríssimo foi que foram 40 ônibus para Brasília, tá? Com 1.500 trabalhadores. Sim, isso foi em maio de 2010, tá? Foi quando o então ex-governador Luiz Henrique da Silveira, né? Ele ia ser homenageado. Então, assim, os trabalhadores da Buscar, nós fizemos o possível e o impossível, né? Para que essa empresa não viesse a fechar as portas, né? Lembrando que, e até nós comentávamos aqui nos bastidores há pouco, né? Como os números, as datas, elas são coincidentes, né? O seu Haroldo perdeu a vida no dia 31 de outubro de 1999, né? 1998, obrigado. E a Buscar, ela foi decretado plano de recuperação judicial também em 31 de outubro de 2011. Até só botando isso aqui, depois vamos explicar um pouquinho a questão do extra-concursal e concursal. Mas assim, então, o Veríssimo, né? E o que tem de característica nessa empresa, né? Essa empresa, ela saiu lá com o seu Eugênio, o seu Augusto, que era o pai do seu Haroldo, depois o seu Haroldo Nilson. Eles, como você disse, eles começaram a reformar, na época, né? Pequenas meios de transporte, pequenos ônibus, né? Na época chamavam aqueles cabeção, aqueles ônibus menores, né, Eliane? Depois o Eliane vai falar um pouco disso. E eles começaram do zero. E a Buscar foi um grande laboratório em Joinville de criação de mão de obra especializada, de artesãos. Ali dentro tinha as mais eficientes costureiras, os mais eficientes eletricistas, projetistas, modelistas. A Buscar era realmente, assim como o Hans-Dieter Schmidt criou na época a Escola Técnica Tupi em Joinville, formou, né, milhares de grandes talentos na Escola Técnica Tupi, o Haroldo Nilson, a família Nilson, só não criaram uma Escola Técnica Tupi, podia ter criado uma Escola Técnica da Nilson, dentro, né? da fábrica. Dentro da fábrica, né? Mas essa fábrica existia, né? E a oportunidade era dada a todos. Eu mesmo saí lá de Camboriú, do interior, me formei na Escola Técnica Tupi e tive todas as oportunidades com o senhor Haroldo Nilson, né? Primeira vez que eu andei de avião, andei junto com ele. E ele era uma pessoa, né? Ele era um exemplo, até hoje, né? Passados há mais de 20 anos da morte dele, quase 30 anos, a gente lembra dele como exemplo de qualidade. Ele era um apaixonado por qualidade, por ética, né? Então, assim, Joinville, como você mesmo colocou, né? Ela se funde, a Fundição Tupi, a Consul, a Embraco, a Buscar, é um patrimônio da cidade, tá? Era um patrimônio para manter para sempre. Mas, infelizmente, na época, né, nós não fomos atendidos. Quando nós chegamos na porta da UTI, lá os médicos que estavam, os enfermeiros que lá estavam, né? E nós fomos, né, no maior hospital que poderia ter ajudado a corrigir essa doença dos trabalhadores da Buscar. O Palácio do Planalto. Nós lá com o Gilberto Carvalho, né, na antessala do Lula, nós tivemos, né, na época o José Sarney era chefe do Senado, lá, né, o presidente do Senado, perdão, né, o Michel Temer era o presidente do Congresso, né, o atual ministro hoje da Saúde do governo Lula, né, na época era um ministro de Relações. Então, assim, a gente teve, né, o senador Luiz Henrique se envolveu demais, né, nós temos vários políticos aqui, ninguém queria o fechamento da Buscar, mas virou uma briga política, né, onde eles diziam que, né, o melhor era a falência, porque daí viria outro grupo, assumiria, né,
eu quero aqui deixar registrado, não poderia esquecer de deixar registrado aqui, um nome e uma frase que jamais sairá da cabeça dos trabalhadores da Buscar. Nós, infelizmente, estamos vendo hoje, a nível nacional, um lodo, um lamaçal que está envolvido grande parte do nosso judiciário. Esse judiciário que é extremamente importante para a sociedade brasileira, é um dos pedestais que segura, né, o país, mas eu sempre digo, né, o judiciário nós poderíamos comparar, né, com um grande castelo, um castelo de pedra, um castelo resistente. Mas se nós colocarmos príncipe dentro de um castelo, ali terá príncipe. Se esse castelo for tomado, desculpa o termo aqui, por animais, por porcos, ele continua sendo um castelo, mas lá dentro não tem príncipe, né? E o que acontece com isso que eu quero dizer isso, tá? Na época, nós tínhamos um juiz aqui da 5ª Vara Civil de Joinville, Dr. Maurício Póvoas Cavalazzi. Esse é um nome que todos os 7.000 credores da Buscar têm esse nome, porque ele deu várias, você que é da imprensa, Veríssimo, né? Várias testemunhas na imprensa, dizendo o seguinte, olha, vamos falir a Buscar, né? Tinha o Dr. Arnoldo Usler, que era do Instituto do IPRU, vamos falir a Buscar. Falindo a Buscar em 6 meses em outro comprador, compra tudo, resolve tudo, está tudo resolvido, vamos voltar a trabalhar e vamos para frente. Ele até num depoimento, esse juiz, ele disse que a Buscar era uma balbúrdia. E agora, educadamente, com todo o respeito que o senhor merece, doutor Maurício Cavalazzi, eu queria uma pergunta para o senhor, se o senhor estiver ouvindo. O que o senhor me diz da balbúrdia da justiça, que desde 2012, que foi falida a Buscar, nós vamos para 14 anos agora, em setembro, outubro, né? Vamos para 14 anos, e sequer os trabalhadores sabem dos bens que foram arrolados no processo de falência, o que foi vendido, quando foi vendido, e se foi vendido ou não, e se foi quanto, por quanto foi vendido, o que é que vocês fizeram com esse dinheiro. Então, educadamente, excelentíssimo, tá? Educadamente, humildemente, pelo menos com a questão de respeito, já que os trabalhadores a Buscar talvez não recebam mais nada, eu acho que vocês deveriam de vir a público e a fazer uma prestação de conta. Isso chama-se transparência, olho no olho, verdade, tá? Mas nem isso, nem os senhores da justiça e nem o doutor, que o Deus o tenha, né, o Reinaldo Usler, que era do IPRU, mas deve ter o seu substituto lá dentro, nunca, e em várias oportunidades nós pedimos isso, tá? Então, assim, eu sei que eu estou fugindo da tua pergunta, mas é muito importante, tá, Veríssimo, a gente trazer tudo isso à tona. Nós íamos entrar nesse assunto mais tarde, mas... Isso, então eu me antecipei, né? Mas, assim, ó, a Buscar chegava a faturar, né, quase 1 bilhão por ano, né, nos últimos anos que trabalhamos ali, 2008, 2009, na época que, né, nós tivemos uma crise lá atrás, em 2002, 2013, com a saída do Edson Andrade e com a entrada da família Nilson novamente no comando, e nós navegamos ali de 2001, 2002, até 2011, quando foi decretada a recuperação judicial, com as próprias pernas, né? E ali em 2009, 2010, nós já chegava quase a casa de faturamento de 1 bilhão na época, né? Mas a importância de geração de emprego de terceiros, por exemplo, empresas familiares que forneciam para Buscar. Bom, Veríssimo, né, respondendo a tua pergunta, né, é mais voltada à questão econômica, sem sombra de dúvida nenhuma, né? A Buscar, ela tinha vários terceirizados, eu poderia dizer quase que era quase 1 para 1, porque nós tínhamos unidades de fibra lá em Rio Negrinho, né? Nós tínhamos a unidade de fibras em Rio Negrinho, tinha aqui em Piraberaba, né? Nós comprávamos material usinado, né, de fabricação, era de Guaramirim, era de Pomerode, era de Blumenau, era de São Francisco, era de Araquari, ou seja, a gente dava oportunidade, inclusive até a penitenciária industrial de Joinville, né, ela recebia, né, essa oportunidade, fazia a ressocialização dos detentos, dando oportunidade, dando qualidade de vida. Então, realmente, assim, ó, a Buscar, né, ela representava, tu imagina assim, ó, quantos mercadinhos, quantos açougues, quantas padarias, quantas farmácias, quantos médicos, né? Nós tínhamos um plano de saúde dos melhores que você pudesse imaginar, né? A empresa dava assim, condições, né, para as pessoas estudarem, bolsa de estudos, formação de treinamento interno. Então, assim, ó, é uma pena, né, que às vezes eu fico pensando assim, né, se fala tanto em política social. Eu te pergunto, existe alguma política social mais importante do que as políticas sociais que hoje é dado pela Schutz, pela Embraco? Elas dão emprego, elas dão treinamento, elas dão requalificação de profissionais, elas dão plano de saúde, plano odontológico, elas permitem que as pessoas estudem, tá?
E a Buscar, dentro da família Nilson, ela era um dos pilares de exemplo, junto com a Fundição Tupi, de criação e desenvolvimento de novos talentos, de novos artesãos. É verdade. Eu lembro que muitos pintores que hoje que trabalhavam, passavam a trabalhar por conta própria, pintando carro, trabalhando com começaram lá no departamento de pintura da Buscar, lá que eles aprenderam o ofício. E teve também outros vários exemplos. Mas ainda para terminar esse bloco, rapidamente, nós temos aqui menos de um minuto, quantos, se dá para mensurar assim em percentuais, quantos daqueles ex-funcionários ainda não receberam o valor da justiça? Olha, eu poderia dizer que 100% dos concursais não receberam um centavo. Tá? O que é concursal, rapidamente? Os trabalhadores que trabalharam até a data da linha de corte, quando a empresa entrou em recuperação judicial, que foi no dia 31 de outubro de 2011. Então, todas as verbas trabalhistas, inclusive, né, todos os três que estamos aqui hoje, eu, Elian e o Amarildo, né, nós temos créditos concursais e extraconcursais, que nós trabalhamos dentro daquele 1 ano ali da época da recuperação judicial. Então, quem ficou com crédito extraconcursal, no meu caso, nós já recebemos alguma coisa, tá? Mas quem tinha apenas os créditos concursais não receberam em absolutamente um centavo. E o pior que eu falei anteriormente, a gente não sabe se vai receber ou não, porque a gente não sabe quanto de dinheiro tem, a gente não sabe o que foi vendido, quando foi vendido, por quanto foi vendido, o que foi gasto esse dinheiro. Quanto tem se é que tem alguma coisa em caixa ou não, ninguém sabe também, né? Então, fica difícil assim, né? Bom, nós vamos ao intervalo e depois eu quero o testemunho de dois ex-funcionários, inclusive do Amarildo, que é meu seguidor lá na live no Face pelas manhãs, e ele me relatou da situação e eu convidei para vir aqui ao programa e ele trouxe o Testoni, que foi o grande líder do pessoal da Buscar naquela tentativa de tornar a empresa, de dar sobrevivência a Buscar, e infelizmente não foi conseguido. E eu lembro de várias informações de bastidores que não convém aqui divulgar. Mas Joinville perdeu uma grande empresa que, como já disse, ela tinha como fornecedores outras empresas, até empresas familiares, que geravam empregos indiretos. Nós vamos ao intervalo e retornamos em seguida, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Sicredi, da cooperativa Sicredi, cooperativa bancária Sicredi Norte, onde você não é cliente de banco, onde você é associado. Já voltamos. Você já sabe que a poupança do Sicredi rende mais. E agora, investindo na poupança do Sicredi, você concorre a 14 iPhones e 2 Jeep Renegade. Cada R$100 em depósito te dá um número da sorte. E tem mais! São 3.000 brindes instantâneos com raspinhas valendo bonés, squeezes e guarda-chuvas do Sicredi. Aproveite! Confira as regras no site e participe. Sicredi, onde seu dinheiro rende mais e você ainda concorre a prêmios. Muito bem, passando aqui para lembrar do programa Gold Songs. Todo fim de semana tem aquele programa novinho, recheado, pop, euro, disco, aquele flashback de qualidade para relembrar grandes momentos. O que acontece lá fora impacta diretamente aqui dentro. É por isso que, para além de observar, é preciso compreender o que nos cerca. Toda semana, vamos debater as notícias mundiais e suas possíveis repercussões para o nosso país. Brasil no Mundo, domingo, 19h30. E aí, você tem coragem para dizer o que pensa? Você sabe e conhece as pessoas que estão trabalhando para construir uma Santa Catarina diferente? É isso que nós vamos tratar aqui nesse programa. Espero vocês sempre ao meio-dia nos sábados, viu, pessoal? Coragem para dizer e, ó, força para fazer.
falar agora com o ex-funcionário da Buscar, o Elian do Amaral, e quando eu acompanhava aquele caso da falência da Buscar, eu estive várias vezes lá na empresa e também tive muitos amigos ex-funcionários da Buscar, já naquela época, que sempre falavam com carinho da empresa. Muitos diziam, foi a melhor empresa que eu trabalhei, lá ninguém cobrava nada, a gente era respeitado. Isso eu ouvi muitas vezes que era a melhor empresa para se trabalhar. Elian, um testemunho sobre isso. Boa noite. Boa noite, Veríssimo, e a todos os telespectadores. O meu testemunho é o seguinte: eu entrei na Buscar como ajudante e trabalhando ali, eles viram meu desejo, meu empenho, a minha vontade de crescer na empresa e me deram oportunidade. Então, eu cheguei a ser operador de máquinas e operei a máquina de cortes a laser, sem curso de CNC, né? Sem nenhuma preparação lá fora. Aprendi lá dentro. A empresa me deu condições, né? Me incentivou. Então, eu tenho, assim, boas recordações da empresa. E eu, até brincando aqui com os meus colegas, disse, olha, se eu soubesse que a empresa era tão boa assim, teria entrado antes, né? Então, infelizmente, hoje a Buscar está funcionando com uma nova administração, é um pessoal lá de São Paulo, mas de acordo com os colegas, né, que a gente conversa, né, não tem o mesmo espírito, né? Aquela família, né, Buscar, acabou, não existe mais. Então, é uma coisa muito fria hoje, né, em relação ao que a gente vivia, né, as boas lembranças que temos hoje da Buscar. Então, aconteceu o que aconteceu. Eu digo que resolveram falir a Buscar, tá? Resolveram falir porque houve, assim, uma grande força política, né, para que tirassem a Buscar da mão da família Nilson. É isso que eu vejo, né? Infelizmente, isso que acontece no Brasil, a gente vê muito disso. Tanto é que eu faço uma pergunta. Um patrimônio, né, que em 2012 valia 75 milhões, quer dizer, ou seja, Parque Fabril, corretores, né, especializados, gabaritados pela Justiça, que trabalharam conosco, depois passaram a ser corretores, né, disseram, vale brincando 75 milhões o Parque Fabril, só o terreno foi vendido por 67 milhões. Elian, só corrigindo, tá? O plano na época, querido, só se permita, tá? Era 320 milhões, era o valor de face quando foi a leilão. E aí foi vendido na época, né, por 60 e poucos milhões, a Caio deu 9 milhões de entrada e parcelou o resto em 64 vezes, 60 vezes de 1 milhão. 1 milhão e Mas a avaliação da Justiça está nos autos do processo, qualquer um pode analisar. Só o Parque Fabril da Buscar, na época, 320 milhões foi o valor avaliado. Me permite, desculpa, só eu, né? Não, mas é interessante. Então, ele trabalhou lá, mas eu me refiro àquela época da família Nilson, que todos gostavam de trabalhar na empresa pelas oportunidades. Uma vez eu estive visitando a empresa, Testoni, e eu e o vereador, que eu trabalhava na Câmara, e ele nos convidou para almoçar no refeitório dos funcionários. O Cláudio Nilson nos convidou e nós fomos almoçar no refeitório dos funcionários. Mas eu gostaria de conversar agora com o Amarildo Jorge, que trabalhou 40 anos no RH da Nilson e também é um dos que está nessa força aí para ver. A Justiça tem que pagar esses funcionários que estão há mais de 10 anos assim, sem receber o que é de direito. Amarildo, você me informou de que esse caso saiu da Justiça aqui de Joinville, está numa vara específica de recuperação judicial.
instalada lá na comarca de Jaraguá do Sul. Como é que é essa história? Vocês estão dependendo do juiz desta vara de recuperação judicial criada recentemente? Esse caso da Buscar está lá em Jaraguá do Sul. Boa noite e obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Veríssimo, obrigado pela oportunidade. Boa noite aos telespectadores da TVBE, Brasil Esperança, né? Bom, assim, o caso da Buscar, o processo estava aqui na 5ª Vara Civil de Joinville. Em 2023, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina criou uma vara específica para julgamento, né, para tratar do assunto da recuperação judicial, extrajudicial e de falências, em função da grande demanda processual, né, de falências, de pedido de concordado de recuperação judicial. Então, essa vara está instalada em Jaraguá do Sul, atende toda a região, né, a região norte, principalmente, e o caso da Buscar está nessa vara específica em Jaraguá do Sul. O juiz que está tratando o assunto do caso da Buscar é o Dr. Uziel Nunes de Oliveira, que está tomando conta desse processo, que está administrando esse processo. Veríssimo, o que a gente... pasmem, né? É que esse processo, desde que estava aqui na 5ª Vara Civil, já são, conforme também o Testoni já falou, são 14 anos, caminhando para 14 anos. Já prescreveu 13 anos em setembro de passado, né? 13 anos, estamos caminhando para 14 anos. E não se tem uma solução desse assunto. Com quem a gente conversa, muitos... comentam, né, sobre essa questão da Buscar, que provavelmente é o maior processo, né, historicamente falando, dentro de Santa Catarina, o processo trabalhista. Né? Só de credores, esse processo da Buscar tem mais de 9 mil credores. Perto de 7 mil credores são só ex-funcionários. E aí somam-se a fornecedores, sistema financeiro, né, os bancos, órgãos públicos, né, órgãos do governo, estaduais, municipais, etc. Impostos não recolhidos, né? Impostos não recolhidos, por aí. Então, há mais de 9 mil credores. E o que a gente fica indignado, né, nesse caso, por ser um processo tão abrangente, grande, gigante, poderia-se dizer assim, né, é que dentro da própria vara judicial há um rodízio natural entre os juízes. E esse processo, por ser tão amplo, tão grande, né, gigante, quando um juiz toma conta, ele domina o assunto completamente, o que acontece? Há o rodízio, troca de juiz. Isso vai passando anos e não se define, não se encerra esse processo. Também ouve-se dizer o seguinte, não se encerra por quê? Porque tem credores, no caso não trabalhistas, outros credores, principalmente de bancos, que entram impugnando qualquer tipo de decisão, requerendo a parte deles. Quando a lei de recuperação judicial, extrajudicial e de falência, a lei 11.101 de 2005, ela estabelece que existe uma prioridade que são os trabalhistas, os credores trabalhistas. E aí fica a coisa enrolada, não se define. Então, assim, se for o motivo, senhor doutor Uziel, Vossa Excelência, se for esse o motivo de que não pode tomar uma decisão final nesse processo, por conta de entrada de impugnações, ou que alguém quer o seu quinhão, né, além dos que não são os trabalhadores, né, os créditos trabalhistas, eu diria o seguinte, por que não se define uma data fim disso aí? Isso, tipo, até 28 de fevereiro de 2025, quem entrou com algum pedido, né, alguma impugnação, alguma coisa, que faça até 28 de fevereiro. A partir de 1º de março, não cabe mais. Sabe por que isso? Porque vai passar mais 1 ano, 2 anos, 10 anos, e a situação não se define. O que acontece é assim, se pegar a inflação, pegando o indicador de inflação do IBGE, o INPC, eu fiz os cálculos, chega-se a quase 110% de inflação. Todos os créditos trabalhistas habilitados dos trabalhadores, eles estão lá. Vou dar um exemplo. Se eu tinha um crédito de R$20 mil lá em 1º de outubro de 2012,
lá na falência. Hoje, o valor, a inflação já comeu 50%. Hoje... 9 mil, 8.500, 9 mil. Não, né? de 20 hoje eu tenho 10 mil. 10 mil. Isso vai até quando? Se não pôr uma data fim, doutor Uziel. Não colocar uma data fim. Isso vai se passar mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos e vai se transformar em pó. Muitos já faleceram. Muitos já faleceram. Muitos. Esse processo todo, para ter uma ideia, ele é tão constrangedor. Muitas pessoas ficaram doentes, né? Caíram em depressão. Muitos já faleceram. Teve muitos casamentos desfeitos em função disso, para a pessoa ficar desempregada na época da falência, sem receber um centavo em tudo isso. Então, tem muitas consequências sociais nisso tudo. Certo. É isso que a gente queria levantar e pedir encarecidamente. Toma-se uma decisão logo desse caso da Buscar. Por favor, já se vai para 14 anos. Talvez seja, como já falei, o caso mais longevo que exista dentro da justiça de Santa Catarina. É verdade. Está aqui conosco no estúdio o Eduardo Sesconeto, que na época não sei se pegou essa casa. Pegou. Por acaso não mandaram cortar a luz da Buscar lá alguma vez, Sesco? Algumas vezes. Hã? Algumas vezes. Eu lembro que na outra lá, na CIPA, foi uma briga. Na época da crise lá, a justiça mandou cortar e o Luiz Henrique era governador e seguraram. O Esbaldini é primo irmão do Emanuel Testoni, nosso amigo Testoni. Primo irmão. Ô, Testoni, caso da justiça, demora, lentidão da justiça. Vocês não têm advogados? Tu não tem advogados para lá ficar cobrando do juiz, cobrando da justiça? Afinal, o advogado leva uma participação no caso de Vitória. Como é que é essa ausência? Por que está dormindo tanto tempo lá? Vocês não têm advogados? Só rapidamente, antes de responder a tua pergunta, falar do Sesconeto ali, eu lembro na época da recuperação judicial, né? Mas nunca chegaram a cortar a luz, tá? Falava no Sesconeto lá, o Sesconeto sempre dava um jeito de nos ajudar, né? Então fica aí o agradecimento, a gratidão, né? Em nome da Celeste, a você, tá, Sesconeto? Então, o que é a maior força dos trabalhadores no Brasil, né? Que tanto nós temos um presidente que saiu do sindicato. É o sindicato, né? Aí eu pergunto para você, onde é que está o sindicato? O sindicato serviu para enganar aqueles humildes trabalhadores que só têm o direito para receber, né, do concursal, que, desculpa, não vai chegar, gente. Eu vou dizer assim, ó, vocês conhecem o Testoni, eu agradeço cada um de vocês andaram comigo aqui nas ruas de Joinville, nós fomos a Brasília com 40 ônibus, a pão e banana e água, vocês lembram, né? Então, eu não vou enganar vocês, senhora. Hoje, quem tem crédito concursal, esquece, não vai receber nada. Por quê? O Testoni não quer? Não, é porque não tem bens, tá? Primeiro que a gente já não sabe nem quanto que tem. Eu só queria fazer o apelo aí ao Amarildo, ao excelentíssimo juiz, né? Esqueci o nome do... Uziel Nunes de Oliveira. Doutor, humildemente, com toda assim, ó, faz uma prestação de conta para nós, tá? Pelo menos por respeito a esses 14 anos, a esses companheiros que morreram, a esses companheiros que tiveram as famílias destruídas, só uma prestação de conta. Faz a relação de todos os bens que tinha lá em 2012, coloca o valor na época que foi avaliado pela justiça, se já foi vendido, se não foi vendido, quando foi vendido, por quanto foi vendido, o que foi feito com esse valor. Pelo menos assim, ó, se não sobrar dinheiro, que sobra um pouquinho de honra, ética e respeito aos trabalhadores a buscar. É um pedido que eu faço. Mas voltando à tua pergunta, Veríssimo, né? É bem isso mesmo, né? O sindicato dos mecânicos, o famoso sindicato dos trabalhadores mecânicos de Joinville, filiado à famosa, à grande, à poderosa CUT, por que não botam um advogado para acompanhar? Desculpa, eles não estão nem aí, tá? Nunca tiveram. Porque, como o Amarildo e o Elian falou, o objetivo era um só. Virou uma briga política na esfera política, o ex-senador Luiz Henrique era governador, a então ex-senadora Ideli Salvato, que era candidata ao governo de Santa Catarina, o Carlito Mérez, que nós tivemos aquela bate-boca grande quando a Dilma e o Lula tiveram na campanha presidencial aqui em Joinville. Quem não lembra, lá no Bourbon, né, que nós entregamos 64 mil assinaturas ao Alexandre Padilha, né? Aí deu aquele bate-boca ali comigo e com o Carlitos, né? No saguão, aí veio o Alexandre Padilha, muito educado, né? Quero aqui fazer. Tem dois caras no PT que eu admiro pela educação. Alexandre Padilha, ministro agora da Saúde, e aquele que era deputado federal, Vinhati, lá do Oeste Catarinense. Eram as únicas pessoas. O Gilberto Carvalho também nos enrolou lá em Brasília, mas era um cara fácil de negociar.
Agora eu pergunto, João Brugman, tu que é presidente do sindicato aqui dos mecânicos de Joinville, ainda não sei se não é, tinha tudo, o que vocês estão fazendo? Que vergonha para vocês, né? Com toda uma estrutura de dinheiro da CUT, de advogado, de não sei o quê, vocês estão fazendo o quê? Qual é a resposta que vocês deram para o trabalhador? Então é por isso que acontece, tá? Que nós estamos abandonados. Os ex-trabalhadores da Buscar estão abandonados. Aí, claro, aí tu pega um Santander, um Banco do Brasil, um Bradesco, empresas grandes, eles têm advogado, tem uma junta judicial, né? Agora, uns coitados que nem nós, assim, se não for o Veríssimo dar um espaço aqui na imprensa para nós falar, né? Graças a pessoas como você que nós ainda somos ouvidos. Senão, nós virávamos igual a cachorro de rua, se ninguém nem dava orelha. Tá? Isso é verdade. Ô, Veríssimo, eu poderia claro. Assim, intervir um pouquinho. O Tessone, ok, corretíssimo, tá? E quando o Veríssimo fala em... Vocês não têm um advogado que possa estar auxiliando vocês nessas causas, tal, para encerrar esse processo? É assim, ó, não só a gente não tem um advogado, mas a gente olhando para os políticos, falando então, hoje nós temos 5 deputados estaduais, né? Sargento Lima, o Matheus Cadorim, Fernando Krelling, o Maurício Peixe e tem também o Adilson Girai. Estão lá... Não, o Adilson já não está mais. Não está mais? Não. Tá. Mas estão lá na LESC, eles têm força como pessoas importantes dentro da política. Por que não interferem, nos ajudam esses trabalhadores a buscar? Né? Kennedy Nunes, chefe da Casa Civil, braço direito do nosso governador Jorginho Melo, né? Por que não nos ajuda? Por que os 19 vereadores de Joinville também não se interessam em ajudar, de interferir, entrar em contato, marcar reunião com o doutor Uziel, para tentar definir logo essa situação? Mas ninguém faz nada. Agora é ano político, 2026. Vai aparecer um monte de candidato lá pedindo o seu voto. Vai ter candidato, né, que vai pedir voto para ex-trabalhadores da Buscar. Falando em vereador, William Tonese, eleito representante do bairro Costa e Silva, onde é a sede da Buscar, ganha-se muito voto o William Tonese. Muitos votos de moradores do Costa e Silva, de muitos ex-funcionários da Buscar. Então por que também não compra essa causa e nos ajude? Eu vou até sugerir a ele essa situação. Bom, infelizmente o nosso tempo já está esgotado, eu espero que tenha contribuído, e eu confesso que há tempos, Testoni, eu não acompanhava a situação, achei que estivesse tudo resolvido, porque a empresa foi leiloada, os bens, e eram os bens patrimoniais muito grandes, achei que já tinha sido, pelo menos trabalhadores, tinha sido resolvida a situação. O Amarildo, a gente mantém contato, assim que tiver alguma novidade, o Amarildo me informa. Como disse, eu fui testemunha, trabalhando na imprensa, sobre essa via crucis da Buscar. E teve uma solução. Era só o governo orientar o BNDES-Par a transformar a dívida em ações. Isso fazendo, os outros credores também fariam a mesma coisa. Eles sabiam que eles iam perder dinheiro. E era o único recurso, era ter ações na Buscar. Como aconteceu com a Tupi. A Tupi estava falindo e a família Schmidt vendeu o controle acionário para a Previ, para outros fundos de pensões e também para o BNDES-Par, que tinha dinheiro, tinha dívida na Tupi. Mais uma vez, obrigado, Testoni, boa viagem, que enfrentaram a nossa BR-101. Obrigado ao Amarildo, obrigado, Elian, e prometo acompanhar mais de perto esse caso. Nós voltamos após o intervalo. Veríssimo, só para finalizar, em nome do... Mais uma vez a gratidão, o carinho, tá? O respeito a você como jornalista, a toda a comunidade de Joinville. Voltar em Joinville é como voltar... Eu sou natural de Camboriú, né? Estou morando lá, mas assim, voltar aqui é voltar na casa da tia abençoada, daquela tia que nos recebeu de braço aberto. Então fica aí o carinho, o agradecimento para essa cidade maravilhosa, né? Para essa cidade que foi construída com muito trabalho e muito zelo. Obrigado. E nós não vamos desistir dessa luta, tá? Isso apenas começou e nós vamos voltar aqui para dizer como é que tudo terminou, como é que foi a vitória. No dia da vitória nós nos encontramos. Obrigado. Muito bem. Voltamos após o terceiro e último bloco. Vamos conversar com o diretor comercial da Celesc, eleito pelo voto direto. Eu fico imaginando assim uma reunião da diretoria da Celesc
e o Wagner olhar para esse aqui foi indicado por um acionista minoritário, esse aqui pelo governo do estado, esse aqui pelo deputado tal, e eu sou diretor aqui com 67% dos funcionários da empresa. É bonito. Voltamos após o intervalo e também, claro, vamos conversar com o seu amigo Eduardo Sesconeto, que também já foi diretor comercial da Celesc. Voltamos em alguns segundos. Você já sabe que a poupança do Sicredi rende mais. E agora, investindo na poupança do Sicredi, você concorre a 14 iPhones e 2 Jeep Renegade. Cada R$100 em depósito te dá um número da sorte. E tem mais! São 3.000 brindes instantâneos com raspinhas valendo bonés, squeezes e guarda-chuvas do Sicredi. Aproveite! Confira as regras no site e participe. Sicredi, onde seu dinheiro rende mais e você ainda concorre a prêmios. Olá, senhoras e senhores telespectadores, aqui fala Edson Dutra, gaiteiro e cantor, para trazer a minha saudação gauchesca a todos e convidá-los para que assistam ao programa Encontro com Serranos na TV, pela TV Brasil Esperança, com cobertura em Joinville, Itajaí e região, todos os domingos a partir das 9 horas. Espero por vocês de mate pronto. Baianão 2026. Sábado tem embate pela 7ª rodada. Jequié e Vitória entram em campo 3h30 da tarde. Ao vivo, aqui na TV Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wagner Dias e todo domingo pela manhã estou aqui na TVBE com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Sempre um especialista falando sobre assuntos que envolvem a parte imobiliária, construção, reforma, ampliação, aluguel, venda, enfim, tudo que você precisa sobre decoração, móveis, pintura, não importa. O local certo é o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Aguardo você todo domingo pela manhã aqui na TVBE. Nós costumamos dizer que a agricultura brasileira ela é movida à ciência. Eu viajo o mundo e posso dizer que o respeito que as pessoas têm ao Brasil nessa área é impressionante. Tecnologia é tão importante quanto o fator terra hoje, na produção. A maioria das pessoas que passam fome no mundo são famílias de agricultores familiares ao redor do planeta. O futuro do agronegócio. Domingo, 11 da manhã. Nesse último bloco, nós vamos falar sobre a Celesc Distribuição, que realizou esta semana a eleição para diretor comercial e foi eleito com mais de 60% dos votos o gerente regional da Celesc aqui de Joinville, que é o Wagner Vogel, nosso convidado para esse bloco. E também está aqui o funcionário, também servidor da Celesc, gerente lá da Celesc e ex-diretor comercial da Celesc, o Eduardo Sesconeto. Aliás, visita essa que já vinha sido combinada há bastante tempo, mas nunca teve coincidência de agenda. E eu quero começar aqui parabenizando o Wagner por esse novo passo dentro da empresa de diretor comercial. Ele está de mudança para Florianópolis, onde vai exercer esse importante cargo. Wagner, como é que foi a eleição e o resultado? E uma curiosidade minha, como é que foi a sua votação aqui na Regional de Joinville? Boa noite e obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Veríssimo. Boa noite a todos. A nossa eleição é uma eleição interna, né, onde votam os empregados. Tivemos uma campanha bastante curta, uma campanha que durou 17 dias, sendo 13 dias úteis, e eu tive a oportunidade de percorrer 47 cidades de Santa Catarina, quase 4.000 quilômetros percorridos, para poder conversar com o celesquiano, ouvir as suas ideias e necessidades e colocar meu nome à disposição desses colegas para representá-los perante a diretoria em busca de uma Celesc pública, eficiente e de qualidade. Essa eleição acabou tendo a conclusão dela na terça-feira, os votos foram segunda e terça, onde eu me sagrei vencedor. Então, antes de tudo, agradecer a confiança do eleitor que depositou o voto em mim e deixo aqui meu compromisso, que eu firmei com eles todos
no decorrer dessa campanha. Foram 1.680 votos que eu recebi. E aqui na nossa região, fiquei muito feliz recebendo 89% dos votos do empregado, né, da Regência Regional de Joinville. E de Jaraguá do Sul, também aqui da região, também foi votação expressiva, né? Isso, Jaraguá do Sul também é um local onde eu trabalhei, né, na Celesc, durante um ano. É minha terra natal e lá eu recebi 78% dos votos também. Agradeço muito a confiança de todo celesquiano que depositou o seu voto em mim por lá. Mas você ingressou na empresa em Florianópolis, né? Como gerente, trabalho como gerente lá na administração central da empresa, é isso? Perfeito. A minha formação é engenheiro mecânico. Eu entrei na Celesc para trabalhar na Celesc Geração, trabalhar com usinas hidrelétricas. Entrei em 2014, fiquei lá em Florianópolis por 4 anos, num processo mais envolvendo a construção de usinas hidrelétricas. Em 2018, me desloco para Jaraguá do Sul, volto para minha terra natal e coordeno, né, a Agência Regional de Joinville por um ano. E em 2019, aí sim, me desloco para Joinville, onde eu estava desde então. Muito bem. Também está aqui conosco o ex-diretor regional da Celesc, que venceu 2 eleições, o Eduardo Sesconeto. Boa noite, Sesconeto. Boa noite, Veríssimo, boa noite, Wagner, boa noite aos nossos espectadores aí da TVBE. É um prazer estar aqui. Bom, o convite tinha sido feito para o Sesconeto para falar sobre aquele problema das faturas em duplicata, que aconteceu justamente quando o Wagner estava de licença, né, Wagner? Perfeito. E o Sesconeto assumiu a gerência regional interinamente. Wagner, o que cabe ao diretor comercial? Qual é o teu principal desafio lá na direção comercial? Eu lembro que quando o Sesconeto foi diretor, ele conseguiu trazer um call center da Celesc aqui para Joinville. E também houve muitas mudanças. Hoje a Celesc é um modelo em termos de informática, pelo aplicativo da Celesc, que é um dos mais modernos que tem. A Companhia Águas de Joinville não chega nem aos pés, tanto é que eu trabalho, sou consumidor das duas. Qual é o desafio do diretor comercial da Celesc? A Celesc, né, como empresa, ela é reconhecida pelo excelente trabalho que ela entrega, né, o excelente serviço. Eu costumo dizer que no setor elétrico brasileiro nós temos uma das menores tarifas e o menor tempo médio de atendimento emergencial, ou seja, o custo-benefício do catarinense ele é disparado melhor a nível nacional. Como diretor comercial, o grande desafio, né, que eu vou naturalmente enfrentar é que nós mudamos de sistema comercial há aproximadamente 2 anos e de lá para cá nós estamos nos adaptando a esse novo modelo, né, a esse novo sistema interno, com algumas dificuldades, principalmente nos processos de faturamento e arrecadação. Como você bem comentou, né, há 3 semanas atrás tivemos um evento de entregar 2 faturas para aproximadamente 110 mil catarinenses. Este processo de faturamento merece um carinho, né, a arrecadação, né, por onde entram os valores na empresa, merece uma atenção especial do diretor comercial e esse vai ser meu foco, certamente no começo desse processo de gestão, claro, com o apoio de toda a equipe, né, que terei da diretoria comercial, para que a Celesc continue sendo lembrada pela excelência do serviço prestado e tenha sempre no mês a mês uma boa relação com o seu cliente. Muito bem. Eduardo Sesconeto, o que vocês sentem dentro da empresa sobre esses boatos, essa tendência que alguns têm de privatizar a Celesc? A questão da privatização ela é uma decisão de governo, né? O governo Jorginho Melo tem dito que não tem a intenção de privatizá-la, né? Hoje, no país, são 60 distribuidoras de energia elétrica, né? Das quais 2 são de economia mista, a Celesc, aqui em Santa Catarina e em Minas Gerais, né? A gente trabalha o tempo todo para que isso não ocorra, né? Como o Wagner falou, nós somos eficientes do ponto de vista financeiro, né, com o catarinense tendo uma das tarifas mais baratas do país, e da mesma forma do atendimento técnico, né, referência nacional em recuperação em caso de ocorrência, né, calamidade pública, como a gente tem visto aí, e ajudando inclusive os outros estados, né, mandando equipes para os outros estados quando a gente precisa lá, né, como foi o caso do Rio Grande do Sul, aquelas enchentes e tal. Então a Celesc é referência. A partir do momento que a Celesc contribui com dividendos, é lucrativa e ainda presta um serviço de qualidade com um custo mais barato,
não tem motivo para a gente privatizar, né? Então, esse é o que a gente pensa e que trabalha 24 horas para que isso não ocorra. O Wagner, como é que estão os projetos que o seu substituto vai receber, os projetos de ampliação aqui de Joinville? Como é que está aquele caso lá de São Francisco do Sul, da linha direta para lá? Como é que está? Vamos atualizar esses projetos em andamento aqui de Joinville. Aqui na nossa região nós temos investimentos em curso, né, de grande monta. O maior investimento da Celesc dentro do biênio 25 e 26 é a linha de transmissão de 138 mil volts que sai de Joinville e vai até São Francisco do Sul, onde ela culmina, né, na construção de uma subestação lá em São Francisco do Sul de 138 mil volts. Isso ali na região da Gamboa, na entrada da Praia do Ervino. Este é o maior investimento da Celesc nesse biênio, em torno de 120 milhões de reais as obras associadas, né? Essa obra está num avanço bem importante, ela está dentro do seu cronograma. A previsão de energização deste ativo, né, dessa linha aí da subestação, é para agosto desse ano de 26. Agosto, portanto, não vai ter problema de energia na próxima temporada de verão em São Francisco, é isso? Isso, a gente pode dizer que estes últimos anos a gente já não teve grandes crises energéticas, né? A gente vem fazendo, e isso na coordenação do Eduardo Sesconeto, como gerente de operação e manutenção, uma atuação muito preventiva em nosso litoral, né? A gente não convive mais com um cenário de quedas volumosas, né, de grandes cargas de energia, tanto que a gente faz operação verão, né? A gente se organiza com contratação de geradores, a gente prepara a rede para o verão, faz limpeza dos isoladores, obras, né, estratégicas para a gente receber o nosso turista. O nosso litoral ele foi bem planejado para comportar a carga de verão. Naturalmente, a gente tem obras importantes aqui na nossa região que também estão preparando a rede elétrica para o crescimento da nossa indústria e dos nossos municípios. Nós temos ampliações em subestação, ou seja, nós temos subestações já prontas, né, com terreno à disposição para receber novos transformadores. Essas obras estão acontecendo já. E um destaque que eu faço, né, num horizonte curto de tempo, é que nós vamos ter uma subestação nova na região do Vila Nova, que fica ao lado da empresa Crona, onde hoje é o almoxarifado da Celesc. Naquele terreno, nós também teremos uma ampliação, né, de subestação muito relevante nos próximos meses aí. Demanda das indústrias lá ou o aumento do bairro? Uma combinação dos dois fatores, né? A gente vê que aquela região do Vila Nova em direção ao Costa e Silva, Zona Norte Industrial de Joinville, é uma região que cresce muito, né? A nossa indústria é muito forte e esse aumento de demanda tem feito dois movimentos. Tem feito com que algumas indústrias de grande porte estão saindo da rede de média tensão, que é a rede de 13 mil volts, indo para a rede de 138 mil volts com subestação própria e, ao mesmo tempo, a Celesc tendo que acompanhar esse crescimento de mercado com esses investimentos na região. Como no final do ano que se passou, a gente fez uma ampliação da subestação que fica ao lado do Parque Perini. Nós fizemos uma ampliação ali com um novo transformador para comportar o crescimento da nossa indústria. Muito bem. O Eduardo Sesconeto, eu iria perguntar sobre a sucessão do Wagner, ele que esse mês agora sai aqui da Regional, mas você parece que tem outros planos para esse 2026. Como é que está a situação da sua pré-candidatura? Já está definida? Ou falta alguma coisa para definir? Ou você está em dúvida ainda se ingressa pela primeira vez na atividade política eleitoral? Essa é uma decisão bastante difícil, né? A gente trabalha numa linha profissional, né? Como você falou, para ingressar nessa vida política, né? Eu nunca fui candidato a vereador, ou prefeito, ou deputado antes, né? Mas me sinto preparado, né? Por isso a pré-candidatura a deputado estadual, para colocar aquilo que a gente fez ao longo dos anos, né? Na linha de frente aí como funcionário público, de servir a comunidade, para beneficiar ainda mais Joinville e o Estado, né? Estamos conversando com vários partidos, a gente já conversou com alguns e está quase 100% fechado com republicanos, que é uma linha de atuação mais de centro-direita, uma situação que matematicamente, né, e ideologicamente a gente tem uma ligação mais forte, e é uma bandeira importante junto com o Adriano e com o Jorginho aí de construir algo
tanto em benefício da Celesc quanto da linha de infraestrutura, para beneficiar Joinville e o Estado como um todo. É a nossa contribuição, se porventura a gente for exitoso aí nesse processo. Bom, já tem definição da filiação ao Republicanos, e por que o Republicanos, Sesco Neto? É um partido que eu vejo que tem uma linha... É o partido do Tarcísio, né? É o partido do Tarcísio, né, do governador de São Paulo, né, é um partido de centro, um partido que é alinhado com o governador Jorginho, né, a gente construiu ao longo dos anos, eu conheço desde o tempo de deputado estadual, então temos uma ligação muito forte. Agora com o Adriano, né, com o nosso prefeito Adriano, se torna ainda mais fácil a gente trabalhar por Joinville e pelo Estado. E é um partido que agrega para a gente, né? Tem aqui o vereador Lucas, né? Faz um bom trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Então é um partido onde a gente se sente em casa e que tem grande possibilidade aí de eleger. Data não tem ainda? Estamos vendo, né? Estamos vendo. Ainda não tem. Provavelmente depois do Carnaval. Bom, isso aí está pela primeira vez, eu que convivo com o Eduardo Sesco Neto, a primeira vez que publicamente ele admite que é pré-candidato a deputado estadual e, como ele mesmo disse, muito provavelmente pelo Partido Republicanos. Wagner, você já disse que nasceu em Jaraguá do Sul. Você se formou aonde em engenharia mecânica? Eu fiz engenharia mecânica aqui em Joinville, na UDESC. Né? Me formei... Vinha de Jaraguá para cá? Isso, durante um ano fiz o trajeto pela rodovia do Arroz ali diariamente, e depois acabei vindo morar em Joinville, onde eu me formei aqui, trabalhei na Embraco aqui em Joinville, antes de ingressar na Celesc. Ah, na Celesc. É por isso que lá na sua comemoração, muitos amigos aqui de Joinville, né? Então você morou aqui quando estudou na engenharia e trabalhou na Embraco. E depois passou no concurso, foi para Florianópolis. Isso mesmo, eu morei aqui em Joinville. Hoje eu posso dizer que a maior parte da minha vida, né, já foi morando aqui no município de Joinville, porque eu vim para cá com 17 anos, fiz faculdade aqui, trabalhei na indústria aqui, na Embraco, né, a empresa que eu guardo muito carinho, e entrei na Celesc em 2014, Florianópolis, depois volto para Jaraguá por um ano. A mãe costuma dizer que o filho não voltou para casa, né, porque eu fiquei muito rápido lá, e depois já voltei para Joinville, onde, de fato, a minha família se constitui e essa minha família cresce, né? Hoje eu tenho uma filha de 8 anos que viveu sua vida inteira aqui no município de Joinville. Bom, mas vai morar em Florianópolis para ser diretor comercial, ou vai ficar no vai e volta? Eu vou morar em Florianópolis, é uma cadeira que vai exigir, naturalmente, muita dedicação, e para que essa dedicação seja integral, vou minha família para lá, para também poder entregar o melhor, né, do meu esforço para o celesquiano, em busca dessa Celesc pública de qualidade, e assim devo migrar para lá já na próxima semana. Muito bem. Eduardo Sesco Neto, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você. Mais uma vez aqui, parabéns ao Wagner, né? Com certeza vai desenvolver um grande trabalho lá em Florianópolis, junto com toda a equipe. Tem o nosso apoio, claro. E estamos à disposição sempre que precisar. Um abraço. Wagner, obrigado e parabéns. Como eu disse antes, é um diretor que vai sentar na cadeira do board lá do conselho da Celesc, com respaldo de mais de 60% dos servidores. Isso é muito importante. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Veríssimo. Obrigado, Sesco Neto, e boa sorte na sua empreitada. E você, celesquiano, que depositou o seu voto de confiança em mim também, o meu muito obrigado, e conte comigo na diretoria da Celesc. Obrigado. Muito bem. Convido a todos a acompanhar o programa na próxima sexta-feira, a partir das 22 horas. E se você pegou o programa pela metade, eu lembro que no Facebook, na página da TVBE, lá está a gravação na íntegra. Bom final de semana e eu volto na próxima, sempre ao sexta-feira, 22 horas. Até lá. O problema social, o problema judicial, mas cada vez mais
sobre a autoridade do Estado brasileiro sobre essa região tão importante e valiosa.